tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Olá, bom dia mais uma vez para você, nosso caro telespectador. Estamos de volta com o Show da Tarde. E agora eu peço muita atenção para vocês, porque a partir de amanhã nós estaremos entrando naqueles que certamente se pode dizer é um momento histórico que vai para os anais da vida jurídica e da vida política brasileira. É o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e sobre isso, um dos melhores advogados, um dos mais conceituados advogados públicos, criminalista, administrativista, constitucional, como eu já falei antes, faz parte da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, que é a mais importante comissão que tem esse conselho. Vai nos falar sobre as questões técnicas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seja bem-vindo, doutor Rui Samuel Espíndola. Boa tarde, nos fale um pouco desse julgamento. O que você acha da acusação, das peças, da defesa e como vai se dar o dia de amanhã, que é um dia histórico, no meu entender, para a vida jurídica e política brasileira. Boa tarde, meu caro Rogério, boa tarde aos ouvintes, à assistência desse programa. O julgamento que faremos amanhã é um julgamento histórico, porque embora durante o período republicano tenhamos tido várias tentativas de golpe, né, quase 30 tentativas de golpe, como registram os historiadores, é a primeira vez que nós estamos, que a justiça brasileira está levando ao banco dos réus oficiais do Exército e ainda mais com o ex-presidente, que, segundo a acusação, com eles tramou para a realização de um golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito em organização criminosa, segundo ainda a denúncia, e com consequências de dano ao patrimônio tombado e dano qualificado ao patrimônio público. Então, são 5 acusações que estão sendo feitas ao ex-presidente e mais 7 réus, todos eles ligados às Forças Armadas brasileiras. Perfeito. Então, são 5 acusações, se você puder nos detalhar rapidamente cada uma delas, e elas podem ser julgadas individualmente e quanto tempo ele poderia pegar de prisão, ou se julgadas no seu conjunto, qual a pena mínima e a pena máxima que ele pode vir a ser condenado caso seja aceita essa condenação. Os crimes têm penas distintas, né? A abolição violenta do Estado Democrático de Direito tem penas de 8 a 12 anos, né? De 4 a 12 anos, o golpe de Estado de 4 a 8 anos, e organização criminosa tem um período de 3 a 8 anos, mas somando todas as possibilidades, pode-se ter a somatória, que a gente diz no direito penal, que são crimes praticados em concurso formal, né? Eles são vários crimes praticados. Então, é possível que o somatório das penas possa chegar até 30 anos ou um pouco mais. Perfeito. Me diga uma coisa, do ponto de vista técnico, houve algum excesso por parte do ministro Alexandre de Moraes? O rito processual, tanto da Procuradoria-Geral da República quanto da dinâmica processual, houve algum equívoco, algum excesso, ou ele está dentro do rito imaginado, necessário e desejável? Veja, eu como advogado que atua na área criminal há mais de 30 anos, é claro que muitas vezes nós, advogados, verificamos, aduzimos que há algo irregular, que há um problema da competência, como se discute se deveria ser ou não o Supremo. Mas essas questões já foram decididas, já foram enfrentadas. E para os acusados, cada um tem advogados. Os advogados estão insistindo nesse aspecto. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro insiste que haveria um problema com relação às provas, que haveria um problema com a competência, mas isso vai depender da decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal. Muitos desses temas já foram enfrentados, então disse que havia irregularidade, mas cabe ao tribunal acatar ou não. O tribunal não tem acatado esse ponto, e o tema mais controverso é o tema da competência e até da parcialidade
que seria parcial o juiz. Esses temas são facilmente superáveis pelo direito. A competência se dá pelo fato de que nós temos um ex-presidente da República que está no exercício da sua função, e a inteligência do Supremo disse que o presidente tinha o foro privilegiado no exercício do mandato e voltou-se ao entendimento antigo, que, ao meu ver, é o mais correto, de que, ainda que saia do cargo, o foro permanece. O outro tema está ligado à parcialidade do juiz. Na verdade, não há uma quebra da imparcialidade pelo ministro Alexandre de Moraes. Por quê? O crime não é contra a pessoa, não se trata de um problema entre o presidente Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Trata-se do ataque às instituições. E, sob o ângulo da objetividade, ataca-se uma instituição, não há quebra da imparcialidade. Até porque, fosse assim, qualquer acusado, inocente ou culpado, agrediria o seu juiz e afastaria o seu juiz por decisão do próprio acusado. Ou seja, o criminoso manobrando a justiça para escolher o seu juiz. Isso não é possível. Então, não há uma quebra da imparcialidade. Esses dois são os temas mais delicados que se coloca, mas estão facilmente superados por decisões e pela opinião serena do Supremo Tribunal Federal. Face à importância desse julgamento, hoje se tem notícia de que nunca houve uma mobilização tão grande em torno do Supremo Tribunal Federal e de todo o governo do Estado federal em Brasília. Eu queria saber se o doutor Janot, que é o Procurador-Geral da República e que solicitou a prevenção por parte da Polícia Federal de Jair Bolsonaro para que evitasse uma fuga, se é uma medida excessiva ou se está dentro dos padrões e dos critérios jurídicos necessários, dada a importância desse julgamento. Sim, bem, o policiamento em torno da residência do ex-presidente é melhor para o próprio ex-presidente, porque se dispensasse o policiamento para evitar a fuga, e a chance de fuga ela é concreta, ela é real, né? O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet Branco, o fundamentou, o relator deferiu. Mas, se não quisesse deferir, para evitar a fuga, teriam que aprisionar o presidente numa prisão convencional, comum, tirá-lo de sua residência e colocá-lo. Então, essa medida, ao contrário do que possa nos parecer, ela é muito favorável ao ex-presidente. E, aliás, talvez poucos juízes no Brasil teriam sido tão assim benevolentes como tem sido o ministro Alexandre de Moraes, embora o discurso político venda-o como um juiz duro, como um juiz parcial, como um juiz que esteja agredindo as instituições. Muito ao contrário. O tratamento que o ex-presidente está recebendo, quem atua na área criminal, por esses foros desse país, sabe que qualquer magistrado de primeiro grau já o teria prendido preventivamente e não na sua residência, pelo que ele demonstrou fazer sob atuação no curso do processo, a coação, que isso são outros crimes, doutor Rogério, outros crimes que estão sendo cometidos depois de iniciada a ação, que é a coação no curso do processo pela manobra de seu filho, Eduardo Bolsonaro, junto ao governo norte-americano, para que o governo norte-americano pressione os ministros, violando a nossa soberania e quebrando a independência do Poder Judiciário, na tentativa de quebrar a independência do Poder Judiciário para encerrar esse processo de forma favorável ao ex-presidente. Isso é algo inédito na história da nossa República, no relacionamento diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, e não se tem notícia de algo de um país como o nosso, que na América são as duas potências que existem, nós ao sul, os Estados Unidos ao norte, e a potência de 12 anos de bom relacionamento sendo quebrado porque um presidente atual quer beneficiar um pretenso correligionário político seu, ex-presidente aqui do Brasil, que é Trump, querendo beneficiar Bolsonaro. Nada como conversar com um especialista na área de direito público, de direito penal e de direito constitucional para nos explicar o passo a passo desse julgamento. Doutor Rui, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. O que eu queria saber, e que, de certa forma, todas as pessoas ainda nos questionam. Caso haja a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai imediatamente preso ou ainda há possibilidade de recursos, e quanto tempo isso ainda demandaria, por favor? Há dois possíveis recursos, os chamados embargos de declaração, é para esclarecer algo no processo que eu creio que é possível, dado a experiência, a prática da boa advocacia criminal, deve ser o primeiro recurso que farão.
Isso é em 48 horas depois de prolatada e publicada a decisão, tem que se interpor esse recurso de embargos. Interposto esse recurso, julgado esse recurso, se houver, por parte dos 5 integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, 2 votos pela absolvição de quaisquer dos 8 réus que está entre os quais o ministro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aí se houver 2 votos para a absolvição, admite o chamado embargos infringentes e de nulidade no Supremo, né? Então é possível o julgamento e esse recurso deslocaria parte do processo para o réu que tivesse sido beneficiado com esse voto, 2 votos de absolvição, para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então teria que esse recurso ser julgado para o plenário, pelos 11 ministros. Mas é necessário que entre os 5 haja votos para a absolvição, seja de todos ou de alguns deles somente. Perfeito, eu agradeço demais a presença do Dr. Rui Samuel Espíndola, nos explicando sobre esse momento que vai ser chave para a democracia e para o direito brasileiro. Já disseram que se sabe mais o nome dos ministros do que a escalação da seleção brasileira, pois a partir de amanhã começa a Copa do Mundo do direito, da democracia e do Estado Democrático de Direito. O Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te